Nossa, gente, meu óculos. Pessoal, uns minutinhos aqui, 1 minutinho, 2 minutinhos para que o Instagram possa avisar sobre essa live para as pessoas. Andréia, um beijo para você, obrigado por estar aqui. Daqui a pouquinho a Clara chega e eu a convido para essa live bem especial, vai ser muito bacana. Obrigado desde já aqui pela presença de vocês. Gisele. Joia. Tava conversando agora há pouco com a... Mandei uma mensagem para Clara. Daqui a pouquinho ela tá entrando para a gente poder conversar sobre o processo de mentoria que a Clara teve a oportunidade de passar. Fiz aqui um script, acho que vai ser bem legal algumas coisas que eu quero destacar com a presença da Clara. Não sei se ela está tendo algum problema, que ela me escreveu logo antes, mas por enquanto, olha, tem um monte de gente aqui que está entrando que a princípio eu não conheço, então eu quero agradecer pela presença e participação aqui de vocês. Eu resolvi fazer essa live porque muitas pessoas têm dificuldade de compreender como funciona uma mentoria de carreira e muitas pessoas me perguntam como funciona, então eu resolvi convidar uma pessoa que já passou por processo de mentoria comigo para poder falar, contar um pouquinho da experiência dela. A Clara chegou aqui, deixa eu convidar a Clara, só um minutinho. Eu sempre faço confusão na hora de chamar as pessoas, espera aí. Isso. Um pouquinho a Clara tá aqui com a gente. Sim! Ei, Olá, Clara! tudo bem? Tudo bom? Tá me vendo e me ouvindo direitinho? Tô. E eu também, Que né? ótimo. Super. Só se você levantar um pouco a sua câmera, acho que a gente vai ver um pouquinho mais a sua cabeça. Isso, Clara. Que ótimo. Vamos só confirmar se o pessoal está nos vendo e ouvindo bem, para a gente poder começar essa conversa bem gostosa. Clara, te agradecer mais uma vez e desde já por ter topado conversar aqui, né, com as pessoas. Eu estava falando logo antes de você entrar que muitas pessoas não sabem como funciona uma mentoria de carreira, e eu acho que contar um pouco do processo vai ser muito ilustrativo para as pessoas e eu tenho certeza que vai inspirar muitas das pessoas que estiverem vendo ao vivo ou posteriormente, porque a gente sabe que a carreira é um ponto, um pilar da vida muito importante, e conseguir ser feliz na carreira ainda é um desafio muito grande, e você passou por esse desafio recentemente, então acho que a sua história vai inspirar muitas pessoas. Eu tô querendo, queria fixar o título dessa live, só que se eu te falar que eu não sei fazer, você acredita, né, Clara? Acredito, eu também, se bobear, também não sei, porque eu nunca É, fiz uma live, então, grande deixa eu chance ver. de eu não saber. Deixa eu fuçar aqui, mas eu acho que seria. Mas isso é bobagem, não vou preocupar com isso, não. Olha só, gente, bom, eu acho que a gente precisa. Eu preciso me apresentar também, porque nem todo mundo que está aqui me conhece. E depois a Clara vai se apresentar, vai falar, né? Tenho aqui o meu script e algumas coisas que eu quero destacar. Ah, estão me dando a dica aqui de que eu escrevo, mas eu vou deixar sem, vou cuidar disso depois. Clique em cima, aí aparece fixar. Ah, então eu vou pegar a dica do Jair. Peraí. Tá. É... Mentoria. Muito obrigado, Jair. Aí clique em cima, falar a frase, selecionar. Será que é isso? Acho que eu estou fazendo coisa errada. Estou clicando em cima. Ah, tá. Talvez eu publique e aí, quando eu clicar em cima, eu consigo fixar. Não, não sei fazer, depois eu vejo com calma. Estou apanhando aqui do Instagram. Olha só, já publiquei, Jair, e depois? Cliquei em cima.
Não tá dando. Mas isso é um detalhe, não vou me ater a isso agora. Não é que eu acho tão bonitinho quando tá fixado que eu queria fazer. Então é o seguinte, gente, olha, eu tenho 39 anos, me chamo Gober Morales, sou psicólogo há 16 anos, me formei aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, fiz mestrado na PUC, em São Paulo, fui professor na graduação, na pós-graduação, por quase 8 anos aqui em Belo Horizonte, na PUC, na Newton Paiva. Atualmente sou professor de uma formação em coaching exclusiva para psicólogos, além de continuar no consultório, atuando como psicólogo clínico, como coach e também como mentor de carreira. E poucas pessoas, por mais que muitas vezes a gente escute mentoria, 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 poucas pessoas sabem o que realmente acontece, como funciona uma mentoria de carreira. De forma muito é, geral, vamos falar assim, para depois a gente vir especificando, uma mentoria de carreira é um processo no qual um profissional, mentor, que geralmente é uma pessoa mais experiente, não necessariamente mais velha, mas mais experiente num determinado assunto, ajuda uma outra pessoa a trilhar caminhos melhores, né? No caso, uma mentoria de carreira, a trilhar caminhos melhores nessa carreira. E aí, ao longo desses 16 anos, eu já recebi todo tipo de demanda relacionada à carreira. Tanto pessoas que estavam ainda fazendo uma primeira escolha profissional e perdidas em relação a essa escolha, quanto o que é muito comum, pessoas que já tinham se graduado nas mais diversas profissões, mas muito insatisfeitas com a carreira e querendo fazer uma transição de carreira, querendo ressignificar a carreira e aí pedindo a ajuda de um mentor. O papel do mentor são vários os papéis do mentor, mas na mentoria eu sirvo como uma pessoa que vai ajudar a trazer clareza e trazer a consciência da pessoa, uma série de informações a respeito dela. Então, ampliação de autoconhecimento é uma área, uma questão chave em qualquer mentoria de carreira. A ideia é que eu consiga fazer a pessoa identificar o que é importante para ela e ir atrás disso. E como mentor, eu me sinto livre e à vontade para trazer a minha experiência com diversos clientes ao longo desses 16 anos, a minha experiência de mercado e também trazer contribuições. Obviamente, eu não estou ali para falar faça isso, faça aquilo, no sentido de, olha, você precisa fazer isso. Mas o papel do mentor também entra um pouco nesse sentido de trazer possíveis caminhos como sugestões, como possibilidades, quando o cliente não está conseguindo ver outras possibilidades, né, e outros caminhos. Então, claro, antes da gente falar um pouquinho sobre como foi o seu processo e você contar para a gente um bocado de coisa, eu queria que você se apresentasse para que as pessoas possam conhecer um pouquinho de você. Bom, então, meu nome é Clara Diniz, sou advogada por formação. O Gubi vai falar um pouco mais disso ao longo aí, né, do caminhar, contando o processo de mentoria, mas me encontrei aí empreendendo nesse ramo tão lindo que é o ramo das joias, que mexe aí com a beleza das mulheres, mexe com a autoestima. E sou casada, Uhum. meu marido também é advogado e, enfim, estou muito feliz nesse caminho aí que venho trilhando desde a nossa mentoria, né, Gober? E, Clara, eu realmente sou muito feliz na minha profissão e ajudar outras pessoas a construir uma vida profissional com mais sentido é muito prazeroso. E como eu sei que a Clara tá muito feliz, né, com a guinada que ela deu, não tem alegria maior para mim do que ver a felicidade das pessoas que me procuram sendo felizes na carreira como eu sou. Eu hoje fui no consultório, eu falei com a Clara que eu ia dar um pulo lá no consultório para pegar o prontuário dela e eu fiz um resuminho, sessão a sessão de como as coisas foram, e aí, obviamente, a Clara vai comentando algumas coisas.
E mais cedo eu mandei um áudio para ela falando assim, claro, eu tô todo arrepiado aqui, tô tão feliz, porque já tem 2 anos que essa mentoria aconteceu. A primeira vez que eu conheci a Clara foi no dia 31 de janeiro de 2018, então tem 2 anos e pouquinho que o meu primeiro contato com ela aconteceu, e aí rever as anotações e a minha forma, né, o meu raciocínio aqui foi tão bacana porque eu pude ver como a Clara chegou e como foi o passo a passo dela, que é um pouquinho do que eu quero trazer aqui. No dia 31 de janeiro, eu conheci um pouco da história da Clara, que, como ela comentou, ela é formada em Direito e ela tem um histórico que tanto o pai, quanto a mãe, quanto o avô, a avó e 3 tios fizeram Direito. Então, a gente já tem aí para começar uma história de vida em que muitas pessoas da casa já tinham feito Direito e sido bem-sucedidos nessa profissão, né, Clara? Exatamente. Como você falou, eu venho aí de uma família de juristas e, modéstia à parte, grandes juristas. Tenho muito orgulho e admiração de todos os profissionais, embora sejam meus parentes da minha casa. E eu, na época, foi para mim, de uma certa forma, natural escolher o direito. Na Uhum. época não foi uma coisa que foi sofrida, mas eu acho que ao longo dos anos e ao longo do tempo mesmo passando e o amadurecimento chegando, eu acho que essa questão aí que é muito bacana que a gente fez na mentoria, que é a gente voltar um pouco os olhos para dentro e tentar ver se realmente era isso que falava no coração ou não, veio surgindo. Mas, então, assim, a minha escolha profissional, acho que teve influência, não vou dizer que teve pressão, porque não teve. A minha mãe foi sempre uma grande apoiadora, mas nunca colocou uma pressão direta, tem que fazer tal curso, tem que fazer outro curso. Jamais. Mas eu acho que foi natural por conta desse histórico aí que você acabou de falar, de uma família Sim. aí toda de juristas. Deixa eu abrir aqui a porta, que eu acho que vai ficar melhor a minha internet. Eu estou trazendo esse dado sobre esse histórico, porque a gente sabe que os pais, naturalmente, na maioria das vezes, acabam exercendo, pais e demais familiares, acabam exercendo alguma influência, para não falar muita influência, muitas vezes. E eu já recebi muitas pessoas no consultório ao longo desses 16 anos, em que as escolhas profissionais que as pessoas fizeram não foi a escolha que elas realmente desejavam, e por não dar conta de barrar o desejo dos pais e de outras pessoas, acabaram fazendo um curso que no fim das contas não fez sentido, e aí precisou posteriormente, escolheram fazer uma transição. No caso da Clara foi diferente, foi uma escolha, né, muito, muito ok, sem pressão, mas nas minhas anotações, na primeira sessão, eu fiquei, né, a Clara me contou que no meio do curso ela já começou a perceber que não estava muito gostando do curso, e ela me contou que ela tinha feito estágio no TRT por 2 anos e 9 meses num escritório. A Clara se formou no segundo semestre de 2014 e começou a estudar 10 horas por dia para concurso, né, Clara, que eu me recorde, Foi. e com a sensação de estar perdendo a vida. E também fez uma pós em Direito do Trabalho após a graduação. Claro, quando é que você se sentiu incomodada com o direito? Bom, então, no primeiro momento, eu acho que, na verdade, surgiu esse incômodo, como você falou, foi no meio da faculdade. Eu estava mais ou menos no sétimo período, quando eu quis, assim, largar o direito e fazer moda. Inclusive, a amiga de uma grande amiga minha tinha feito este caminhar e foi, inclusive, muito bem sucedida nisso. E eu falei, Uhum. por que não e tal? Na época eu pensei nisso. Mas as pessoas que estavam me cercando na época, e óbvio, fizeram isso até por prudência, porque tem muita gente que troca e depois se arrepende, né? Ocorre Sim. em diversas situações. Mas
Aí na época eu falava assim, não, é porque você tá num semestre mais complicado, é um semestre mais chato, com matérias que você não gosta tanto e tudo. Então insiste um pouco mais, já tá chegando no final do curso. Então aí eu decidi fazer o curso e chegar até o final. E aí eu fui Uhum, levando. Eu sempre fui muito estudiosa e sempre fui muito dedicada nas coisas que eu faço. Isso é uma coisa, é uma característica minha. Acho que independente sim. de eu estar fazendo uma coisa que eu goste ou não, eu sempre dou o meu máximo, 100%. Eu me cobro Uhum. demais e sou uma pessoa extremamente perfeccionista nesse ponto. Então, eu acho que isso também contribuiu para que eu persistisse e chegasse até o final. Logo depois que eu formei, aí eu comecei a estudar para concurso. Nessa época do estudo para concurso, foi o que você falou. Aí, nesse momento, eu não sei se é porque eu sou uma pessoa extremamente comunicativa, eu gosto de pessoas, eu gosto de. O estudo para concurso, para mim, foi uma coisa extremamente. Assim, massacrante mesmo. Então, nessa época, eu olhava e pensava, eu contava os minutos para chegar o dia do Sim. concurso, para eu me livrar daquela rotina ali e fazer outra coisa. Passado o concurso, eu fiz esse período aí de advogar, achando que seria a solução dos problemas, porque eu estaria em contato com outras pessoas, mas continuou sendo uma coisa muito difícil para mim. Então aí eu comecei realmente a perceber que tinha algo errado. Ou seja, você se deu uma oportunidade dentro da graduação que você escolheu para depois não abandonar e ficar com aquela pulguinha. E se eu tivesse experimentado um pouco mais, se eu tivesse dado um pouco mais de chance, né? Que é algo que aparece muito quando alguém me procura e que particularmente eu acho que quando isso acontece, né, de você se experimentar mais para você poder fazer uma transição com essa tranquilidade de que eu fui até um pedaço, eu experimentei e não abandonei antes, né? Porque as pessoas nos julgam, né, Clara? Todas, a gente Muito. julga e é julgado o tempo inteiro e alguém que acabou de sair da faculdade e que diz não querer, muitas vezes vai ser julgada pelos pais, pelos cônjuges, pelos amigos, como assim, abandonou muito fácil, né? Para quem está de fora é Sim, fácil falar isso. sim. E aí, Pode falar, é isso mesmo. não, eu ia falar que assim, na primeira sessão, quando eu te perguntei o que você estava querendo, como é que eu poderia te ajudar, você falou, eu quero descobrir o que eu quero fazer e ter coragem para ir adiante. E Sim. no finalzinho desse primeiro contato, eu já, muito espertamente, quis entender um pouquinho alguns interesses. E aí você falou para mim que você adorava lidar com criatividade, com o feminino, tanto na parte de vestimenta quanto maquiagem, e com cerimonial de casamento. Então, eu estou trazendo É, alguns dados, gente, obviamente com consentimento da Clara, né, em como foi a mentoria de carreira dela, para mostrar para a gente o quanto é desafiador também para mim, e quanto mais desafiador, mais eu gosto, e da responsabilidade que é receber uma jovem como a Clara, que trilhou um percurso profissional, que estava insatisfeita com a situação e que queria ajuda para descobrir o que queria fazer nessa altura do campeonato, tendo investido dinheiro, investido tempo, investido a vida em um caminho que chegou num determinado momento que perdeu o sentido. Então, a Tari Ribeiro está falando, a Tá Ribeiro, desculpa, está falando muito corajosa. Olha, tá, de fato, fazer uma transição de carreira é um ato de coragem, mas eu sou o maior incentivador de qualquer pessoa em qualquer idade cuidar da carreira, porque a gente sabe que, e nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, a gente está sentindo na pele o quanto a vida é valiosa e o quanto a gente às vezes perde tempo na vida. E a carreira, ter sentido na carreira é muito especial. Viver uma vida em que a gente se sente feliz, acordando todos os dias. Claro que a gente vai acordar mesmo quando a gente ama o que a gente faz. Às vezes mais desanimado, mas a gente vê um propósito no que a gente faz toda a diferença. Então, esse foi o meu primeiríssimo contato com a Clara.
E aí eu apresentei para ela uma proposta de trabalho de mentoria e ela muito rapidamente topou fazer esse trabalho, porque esse primeiro contato foi dia 31 de janeiro e a nossa primeira sessão foi dia 21 de fevereiro, provavelmente depois do carnaval de 2018, foi a nossa primeira sessão. Clara, eu vou contar aqui um pouquinho como foi sua primeira sessão. Antes eu quero saber se você quer acrescentar alguma coisa e quero saber de quem está nos ouvindo, quem é que está aí insatisfeito com a carreira e pensando em cuidar dela ou eventualmente já está no meio de uma transição para contar para a gente um pouquinho. O Jair comentou que está nesse caminho de cuidar da carreira, que não é fácil. Vamos ver se tem mais alguém aí insatisfeito e começando a cuidar disso ou interessado em olhar para isso. Você quer acrescentar alguma coisa aqui, Clara, desse início? Então, uma coisa que eu quero acrescentar, que eu acho, eu não sei se você iria falar disso agora, que vai falar do primeiro encontro, mas eu me lembro muito bem que quando a gente fez esse pré-encontro, ou na verdade o primeiro encontro mesmo, que a gente conversou, trocou uma ideia, etc e tal, você me falou uma frase que para mim fez assim total sentido e que virou uma chave ali para mim no sentido seguinte: olha, Clara, para fazer o processo de mentoria você tem que ter em mente o quão comprometida você vai estar com isso, porque diversas turbulências virão no caminho. E assim, eu não imaginava quantas viriam, mas assim, o fato de ter virado essa chavinha e eu realmente ter parado. Claro, olha aqui. De eu ter falado comigo mesmo assim, não, dessa vez, assim, chega, isso é algo que tá me incomodando mesmo, sabe? E se eu não fizer por mim, não tem ninguém que pode fazer por mim. Por mais que as pessoas me amem muito, por mais que meu marido me ame, minha mãe me ame, minhas amigas me amem, eu sei o quanto o amor deles é verdadeiro por mim, mas eles não podem fazer determinadas escolhas e ações por mim. Então eu acho que essa frase, ela virou a chave para eu poder fazer todo o processo. E hoje, quando eu me lembro dela, estando no momento em que eu estou, olhando para trás, eu tenho muito orgulho de mim mesma. E eu não tenho nem vergonha de falar isso. Porque eu vejo os desafios que eu fui enfrentando ao longo do tempo para chegar aqui. Eu me sinto tão forte hoje, assim, que assim, eu não sei explicar, sabe? Mas essa frase me marcou muito. Claro, eu fico todo arrepiado aqui, porque assim, eu sou muito realista e como é uma responsabilidade muito grande, eu preciso que quem me procura por uma mentoria esteja de fato muito comprometido em querer olhar para si e se comprometer com o que quer que aconteça e que venha pela frente, porque tem gente que pensa assim, eu vou fazer um pagamento e ele vai fazer uma mágica, ele vai fazer uma coisa por mim. A gente sabe que não é assim, né? O buraco é muito mais embaixo. Então, realmente precisa haver um comprometimento muito grande por parte do cliente, porque muitas vezes vem tiro, porrada e bomba no meio do processo, como vocês vão ver aqui alguns dificultadores da Clara. Eu vou ler aqui, gente, Fernando, falando muito orgulho da minha esposa. E, Fernando, que bom saber que você está aqui acompanhando essa live, porque você aparece, obviamente, né, nas anotações, nas falas da Clara, porque a gente sabe, gente, que o cônjuge, a namorada, os parceiros afetivos das pessoas, muitas vezes são impulsionadores, ajudam as pessoas a irem na direção dos sonhos dela e, eventualmente, por se amarem muito, a cônjuge fica receoso e receosa do novo caminho profissional e às vezes acaba servindo como um entrave também. Então, foi muito bom contar com o apoio do Fernando nessa caminhada também. Eu vou falar rápido, claro, porque olha só, já tem 25 minutos que nós estamos falando, nós não fomos nem na primeira sessão e nós precisamos chegar onde a Clara chegou. Então, muito rapidamente, na primeira sessão, algumas informações importantes que eu gostaria de destacar. A Clara tinha, deixa eu ver se é aqui não, a primeira sessão, ela fala abertamente que para ela realização profissional é igual realização pessoal, né? Então isso é uma definição importante para ela
do que era realização profissional. Aspas dela, encontrar uma profissão que me faça feliz. A Clara, como todas as pessoas que me procuram, tem algumas zonas de conforto e a gente às vezes se apega a essas zonas de conforto. Então, a Clara sempre teve uma mãe que a apoiou muito em tudo que ela fazia e a mãe nunca fez uma pressão. Você tem que saber o que você quer e nunca colocou essa pressão muito grande para ela. Então, de certa forma, isso era uma zona de conforto. E o Fernando como um incentivador, eles estavam prestes a casar nesse momento, né? Claro, quando você me procurou, uns 7, 8 meses depois, vocês se casaram. Foi. E nessa primeira sessão, eu levantando alguns interesses da Clara, ela colocou moda, arquitetura, organização de festas, nutrição, lifestyle saudável, viagem, fotografia, marketing, editorial e curadoria. Eu lembro que eu perguntei para ela, ô Clara, se você abrir seu Instagram aí, o que eu vou ver no seu Instagram em termos de interesse? Então eram todas contas relacionadas a isso, moda, arquitetura, organização de festas, nutrição, etc. Eu sempre gosto de fazer essa pergunta, o que eu vou ver no seu Instagram? Porque isso diz do interesse das pessoas. E no geral, gente, no geral, grande parte das pessoas, no fundo, elas já têm muito boas pistas de qual é a paixão dela, do que faz os olhos delas brilharem mais. O difícil, muitas vezes, é reconhecer para si, em primeiro lugar, e dar conta de bancar essa escolha nessa sociedade que a gente vive e com as pessoas que nos cercam. Então, desde o comecinho, eu gosto de entender um pouquinho dos interesses das pessoas, porque isso já são pistas de que talvez por onde é que essa pessoa vai. Na segunda sessão, a Clara já chegou, sempre tem dever de casa entre sessões. Então, ela já chegou tendo feito várias pesquisas de vídeos, de pessoas, de profissões que ela achava interessante a partir desses interesses que ela tinha. E ela vira e me fala, Gober, jornalismo de moda, mais 4 anos de graduação e o mercado de BH é muito fechado. Marketing também são 4 anos de graduação. Será que eu faço uma pós na FGV ou na PUC? Design de moda também eram 4 anos. Alguns entraves. Aí ela coloca, empreender, tem alguns pontos positivos, na opinião dela. Reunia todos os itens anteriores acima, então ela podia, de alguma forma, trabalhar de alguma forma com jornal, vivenciar jornalismo de moda, marketing, design de moda. Ela já trouxe nomes de algumas inspirações que ela tinha nessas áreas de arquitetura, de moda e tudo mais. Ela fala assim, ela repete isso muitas vezes durante o processo. Eu gostaria de ter um acervo e de ajudar mulheres em algum evento da vida delas, não importa qual seja esse evento. E daí, num outro momento da mentoria, que vai aparecer mais para frente, a gente fez eu usei uma ferramenta de coaching que eu gosto muito, que é o Feedback 360, para entender um pouquinho como é que as pessoas que são importantes na vida da Clara viam a Clara. E eu lembro, né, Clara, que esse exercício foi muito importante, porque muitas das respostas das pessoas eram assim, a Clara é muito importante para mim quando eu tenho uma festa, ela me ajuda com uma roupa, com um look importante, ela entende de maquiagem e ela me faz combinar uma maquiagem com um look. Tinha muita coisa relacionada à moda, de alguma forma, né, Clara? Sim. Com certeza. Essa dinâmica, aliás, foi uma das dinâmicas que eu mais gostei, porque é muito importante, eu acho. A gente tem uma impressão sobre a gente, mas eu acho que é muito bacana a gente ver, principalmente pessoas que gostam da gente, que estão muito próximas e conhecem, estão vivenciando diversos momentos ali juntos, também poderem dar ali a opinião delas sobre o que elas veem que você gosta, quando elas veem seu olho brilhar e etc e tal, inclusive para casar e para reafirmar esse caminho que você está tentando, né, tomar. Sim. Então, assim, esse foi muito essa Feedback, dinâmica. sim. Isso, Porque essa dinâmica foi muito legal. O que acontece? Trabalhar com mentoria de carreira envolve necessariamente ampliação de autoconhecimento. Então, eu preciso fazer a pessoa se entender mais e se conhecer mais. E também é importante
ela ter noção de como ela é vista pelas pessoas. Então, isso muitas vezes acontece num processo de mentoria. Na terceira sessão, a Clara diz assim que ela pensou muito, muito, muito. A Clara sempre foi uma cliente muito dedicada, né, no processo dela. Ela chega na terceira sessão já tendo conversado com a mãe, que está aqui falando, que acabou de escrever, por isso o resultado crescente dela, muito orgulho pela empreendedora e profissional que você se revela ser diariamente. A mãe apoiou a escolha que ela estava prestes a fazer. Aqui ainda, gente, ela não tem a clareza que ela teve mais a partir do meio do processo, mas ela vem falando. Talvez empreender montando uma loja, fazer as próprias coleções cápsula. Foi a primeira vez que eu ouvi essa tal de coleção cápsula que eu aprendi com a Clara, que daí ela teria exclusividade sobre algumas peças. Ela de novo fala, eu queria pensar num acervo, não sei se de roupas, de semijoias, de acessórios. E ela vira e fala que ela se formou na Milton Campos e ela tinha um escritório, o escritório de advocacia dela era num prédio do lado da Milton Campos. E na terceira sessão, no dia 7/3/2018, ela já fala, gostaria de usar as estudantes de direito como um público, um possível público-alvo desse eventual negócio que eu vou criar. Na quarta sessão, estou agilizando um pouco, Clara, para a gente poder ouvir você mais. Na quarta sessão, que foi no dia 12/3, foram sessões pouco espaçadas nesse início, porque a Clara estava num movimento super bacana de autoconhecimento, de pesquisa, de elucidações. Eu usei uma ferramenta para ela ter clareza de quais eram os valores dela. Eu queria saber como que foi para você esse momento, Clara, porque quando a gente tem consciência quais são os nossos valores, muita coisa se clareia e para a gente tomar uma decisão de carreira, a gente precisa escolher, independente de qual vai ser essa carreira, algo que esteja alinhado aos nossos valores. Se a gente nem sabe quais são eles, fica difícil. Com certeza. Isso que você falou para mim faz todo sentido. A partir do momento, é o que eu falo, uma dinâmica sozinha, ela não, uma dinâmica complementa a outra até formar todo o processo. E eu acho que essa é uma dinâmica que eu também gostei bastante, porque eu sempre fui muito firme com essa questão de valor, sabe? A minha criação, a minha família, eles têm os valores muito bem determinados. Eles sempre me passaram muito bem isso. Isso estava muito bem enraizado. Só que eu aplicava muito os meus valores na minha vida pessoal, achando que os valores deveriam ser aplicados somente nesse campo da vida. Mas depois, quando eu comecei a perceber que também no campo profissional seria assim, de extrema importância que eu olhasse essa conjugação desses valores também, isso também virou mais uma chave e também fez toda a diferença, né? Ô, Clara, acho sempre importante destacar assim, cada processo de mentoria é único. Não existe algo. Então, se alguém me procura hoje para mentoria, eu não tenho noção de como vai ser o processo do fulano, da ciclana. É claro que tem algumas diretrizes importantes, como ampliação de autoconhecimento. Existem algumas ferramentas que em muitos processos de mentoria eu vou acabar utilizando por trazerem informações que são informações cruciais para aquela pessoa que está passando pelo processo e que vai dar uma sustentação e uma base para qualquer tomada de decisão futura em relação à carreira. E os valores são uma ferramenta em que a gente consegue fazer a pessoa acessar quais são os valores dela, muito, muito importante. Então, percebam que, olha só, a primeira sessão da Clara foi dia 21 de fevereiro. A quarta sessão foi dia 12/3. Em um mês, Clara, a gente fez, em menos de um mês, a gente fez 4 sessões. Tamanha a sua velocidade, o quanto você mergulhou no processo, para no dia 9 de maio, quando foi a nossa quinta sessão, eu te apresentei as respostas que as pessoas que você escolheu para responder sobre o feedback 360, em que você soube informações sobre você a partir do olhar das outras pessoas. Eu lembro que aqui, algo que te deu muita tranquilidade de que
que muito provavelmente você estava indo por um caminho certo, no sentido de, nossa, isso aqui pulsa dentro de mim e as pessoas veem isso, foi justamente quando várias amigas que você escolheu para responder e cada uma respondeu, gente. É uma atividade anônima, ninguém fica sabendo quem está respondendo. As pessoas mandam as respostas para mim e de forma aleatória eu embaralho as respostas e devolvo para Clara. Quando ela ouviu várias pessoas, não só amigas, falando coisas parecidas, aquilo ali trouxe uma tranquilidade no sentido de nossa, parece que essa área relacionada à moda, independente se vai ser vestuário, se vai ser joia, se vai ser maquiagem, é algo que as pessoas reconhecem como um interesse grande da Clara. Estou aqui fazendo questão, Clara, de bater nisso, até quero ouvir de você, para que você possa falar com as pessoas, porque já recebi outras pessoas no meu consultório, na mentoria, com interesses relacionados à moda e com muito preconceito, porque como se moda fosse uma coisa fútil ou qualquer área relacionada à moda fosse algo fútil e não fosse digno de ser uma profissão que faça sentido e infelizmente isso ainda é muito comum. E eu recebo os próprios clientes tendo essas crenças muitas vezes. Eu acho que, assim, aprofundando um pouco nisso que você está falando, eu acho que muito disso é realmente da sociedade mesmo. A gente ainda, né, em 2020, a gente ainda vive aí uma era de determinadas profissões sendo ali superstars e como direito, que é acho que medicina, outras que são realmente, e ninguém nega que são profissões extremamente importantes, mas eu acho que uma coisa não anula a outra. E eu era uma pessoa que, inclusive, acho que uma das coisas mais difíceis para mim de aceitar que eu queria mexer com isso e realmente seguir nisso era Sim. muito por conta desse preconceito e muito por conta da opinião das pessoas com relação a isso. Eu sempre fui uma pessoa que me importou muito com a opinião dos outros sobre a minha vida, sobre as minhas escolhas, e inclusive esse processo até eu chegar, embora seja um processo de vida profissional, mas como eu disse no início, como eu acho que uma coisa é igual à outra praticamente, eu acho que a partir do momento que eu me libertei desse tipo de pensamento na minha mente, eu comecei também a me libertar na minha área pessoal, entendeu? Então, eu acho que, assim, foi muito importante para mim me livrar desse preconceito. E o que eu tenho para falar para as pessoas, principalmente para quem quer mexer nessa área, é o seguinte, e é a minha opinião agora, o que eu mexo. Óbvio que se você for olhar de uma forma muito simplista o trabalho de uma pessoa que mexe com moda, de uma forma muito ali rasa, assim como tudo na vida, é simplesmente empreender vendendo... seja roupa, seja joia, enfim. Mas hoje em dia, Gober, eu trabalhando com o que eu trabalho, eu recebo às vezes feedback de pessoas que não necessariamente vão consumir, vão comprar o meu produto, mas que me mandam um direct falando que elas se inspiraram e que já recebi mensagens de meninas falando que esperam às vezes eu aparecer nos meus vídeos para poder falar um pouco do meu rosto, da minha expressão, de como eu me sinto feliz, eu fico muito feliz por conseguir passar isso até pelo vídeo. Então, eu acho que, na verdade, hoje em dia, o meu trabalho, ele inspira a minha vida de uma forma que eu não consigo descrever em palavras, talvez. É muito gratificante para mim, não é balela o que eu tô falando. Então, hoje, para mim, tá muito longe de ser futilidade, tá muito mais perto de inspirar pessoas, de motivar as pessoas, sabe? A mexerem com a autoestima, a se gostarem, a se cuidarem, a se quererem bonitas. Então, assim, eu acho que isso, pra mim, hoje em dia faz toda a diferença no meu trabalho. E, Clara, por isso que eu sou muito feliz por ser psicólogo, porque muitos dos entraves que eu percebo na mentoria de carreira com as pessoas são entraves que envolvem, né, comportamentos e emoções. E ter essa base psicológica, né, por eu ser psicólogo, eu acho que tem uma contribuição muito grande. Eu sou muito feliz por ajudar, por ser mentor de carreira, sendo psicólogo clínico também, né? Então,
você ter a clareza, né? Você conseguir construir a clareza de que quando você vende um brinco, você está construindo, melhorando a autoestima de uma pessoa e com uma autoestima melhor, uma autoconfiança melhor, ela consegue uma carreira melhor, ela se posiciona melhor perante a família, perante si mesmo, perante outras pessoas. Isso é de um tamanho, né, de uma força muito grande, que foi proporcionado muitas vezes por uma, entre aspas, simples peça. Por isso que sair dessa parte rasa é fundamental. Mas isso, gente, pode parecer mágica. Já indo aqui para a sexta sessão, requer tempo. A primeira sessão da Clara foi no dia, como eu falei, 21 de fevereiro. A sexta sessão, Clara, foi no dia 4 de outubro. Então, foram necessários 9 meses para, na sexta sessão, você chegou e falou: eu sei o que eu quero ter um business, um negócio de joias. E eu fiquei tão feliz quando você falou assim, eu já avisei inclusive as minhas amigas, era dia 4 de outubro, que no Natal vai ter peças, haverá peças de Natal que elas já vão poder comprar presentes de Natal para elas e para as pessoas queridas, porque hoje é dia 4 de outubro, mas no Natal eu já vou ter as minhas próprias peças, já vai ter nascido a minha empresa. Você lembra disso? Lembro demais, lembro demais. No dia 7 de dezembro foi quando eu efetivamente lancei a marca. Ou seja, Bem antes do... 2 meses depois aqui da sexta sessão, Sim. você já estava destravada, lançando a marca. Na sexta sessão, a gente conversou um pouco sobre quem seria a persona do seu público, e aí você coloca meninas modernas, mais ou menos da minha idade, de classe média, média alta, e o nome da sua persona era Claire. Isso. Inclusive, eu vou até fazer um comentário, porque tem uma amiga que, inclusive, comentou em Holanda, falando, lembro demais também. O nome da Claire, ele surgiu porque ela me apelidou assim. Ela sempre me chamava assim, de uma forma muito carinhosa. E esse nome, assim, na época, toda vez que eu escutava, eu sentia algo muito positivo, muito bom. E me inspirou, assim, a realmente criar esse nome, porque é o meu nome, de uma certa forma. Então, assim, foi muito bacana isso. Nessa sexta sessão, no finalzinho dela, dia 4 de outubro, como a Clara já tinha entendido que era isso que ela queria, a gente já começou a pensar em criar experiências para as clientes. Ela, a princípio, tinha pensado no nome do Instagram, claire.cooljewelry, que aí depois ela achou um pouco difícil demais para, né, as pessoas. E na sessão seguinte, aí eu não descrevi mais a sétima, a oitava em diante, porque a Clara, o para casa dela foi pensar no nome para o Instagram e em novas experiências para as clientes. Na verdade, ao todo, gente, entre sessões, muita troca de WhatsApp, né, Clara? Muitos áudios, Sim. tem um acompanhamento entre sessões. A gente fez 8 sessões formais, né, presenciais. A última sessão, a oitava sessão formal, foi no dia 19 de fevereiro de 2019. Então, esse processo aí demorou um ano você já tinha lançado a marca e agora nessa reta final, Clara, eu quero até ouvir muito mais de você. Eu fiz questão, gente, de trazer um pouquinho, né, muito resumidamente, como foi um pouco do passo a passo do processo da Clara, para vocês terem ideia um pouco de como um processo de mentoria é uma construção. Não sou eu que vou dizer faça isso, faça aquilo. Eu vou contribuir para ajudar a pessoa a levantar informações sobre si, interesses, pontos fortes, para ir juntando esse quebra-cabeças até que uma hora fica claro. Eu quero ir por aqui. Depois de a pessoa ter clareza de o que ela vai querer, o processo de mentoria começa então para ir para uma nova fase que é como é que isso vai ser construído, quais são os próximos passos e por aí vai. Surgiu a Claire, conta um pouquinho do que surgiu, Clara. Então, aí em dezembro, né, no dia 7 de dezembro desse ano,
De 2018. Isso, de 2018, perdão. A Claire surgiu e assim, foi uma coisa, acho que desde então, desde o do primeiro mês de existência da marca até hoje, tudo foi muito orgânico e tudo foi fluindo de uma maneira muito natural. Como você já contou meu histórico, venho de uma família de juristas. Na minha família não tem ninguém que empreende, o meu marido não empreende, ninguém que está próximo a mim ou que exercia qualquer tipo de influência empreendeu ou empreende. Então, assim, eu fui realmente aprendendo e venho Desbravando. aprendendo. Exatamente, a cada dia. E nesse processo, uma coisa que foi muito bacana e que, assim, falando um pouco disso que você falou, que demorou um ano o processo todo, eu acho que foi extremamente necessário e é extremamente necessária essa questão do saber esperar o tempo das coisas, porque eu acho que a partir do momento que você entende isso, a aceitação do que o processo nunca termina, ele só muda de fase. Então, teve o processo da mentoria até você encontrar o que você quer, depois o processo nunca acaba. Porque o ser humano tem que estar sempre se reinventando de alguma forma, né? A vida é bem cíclica mesmo. Então, eu acho que esse tempo, eu saber esperar que as coisas tinham um tempo certo, que não necessariamente seria o meu tempo, foi muito importante depois para que eu tivesse a maturidade de ir aceitando os desafios, os altos e baixos desse processo de empreender. E venho até hoje buscando sempre. Quem me conhece, quem me cerca assim, mais próximo, sabe que eu perco noites de sono aí pensando em formas de tentar assim, trazer um conteúdo que seja exatamente o que você falou, que seja mais do que uma peça, que agregue alguma coisa na vida de uma pessoa, que traga algum sentimento bom, que inspire a pessoa de alguma forma. Inclusive, quando você veio e a gente teve essa conversa para a gente poder montar essa questão da live para vir falar. Eu fiquei super receosa, primeiro, porque, embora eu seja muito comunicativa, eu confesso que até hoje um dos meus maiores desafios na loja, e que a gente conversava muito depois da loja mesmo já implantada, era que eu tinha muita vergonha de poder me expor aqui nas redes sociais. Eu tenho muita facilidade de conversar com os meus amigos, de expor as minhas ideias com os meus amigos, mas eu tenho muita vergonha de me expor para pessoas que eu não sei quem são, eu não consigo ver que estão do outro lado da tela de um celular. Então, quando você me fez essa proposta da live, eu falei, gente, eu acho que assim, por mais que seja uma coisa muito desafiadora para mim, e eu também aprendi nesse processo da mentoria, e até hoje eu venho aprendendo e tomando gosto por essa tal de adrenalina, que eu acho que é uma coisa que eu convivo diariamente empreendendo. Eu pensei assim, essa live pode ser muito inspiradora para outras pessoas, porque é uma live feita por você que é um mentor com uma pessoa comum, porque eu sou uma pessoa comum, eu não sou uma pessoa famosa, eu não tenho nenhuma história muito especial. E eu acho que eu posso passar que, assim, eu fiz todo esse processo, a gente foi em acertos e erros, embora tenha sido, muita gente considere que tenha sido rápido, mas óbvio que nesse tempo eu posso falar para vocês que eu tive momentos de angústia no meu coração, de dúvidas, de medo, muito medo, tanto que eu acho que uma coisa que aparecia muito e que eu buscava muito em todas as respostas quando você me perguntava era a questão da coragem. E hoje eu me vejo, por exemplo, tendo coragem de fazer coisas que a Clara daquela época não tinha coragem. Então, assim, eu acho que a criação da marca, de tudo, de todo esse processo, eu acho que para mim, claro, como pessoa, foi muito importante. Foi, assim, muito especial. E Clara, Então, você está assim, tocando num ponto super importante, que é a coragem, ela não surge do nada do dia para a noite. É a partir da exposição, de forma gradual, com pequenos passos, que você vai vendo que você dá conta disso, que você não achava que dava, que isso aqui ainda precisa melhorar um pouco, né? E, gente, eu acho importante lembrar, assim, um ano não é pouco tempo, mas o processo da Clara foi relativamente rápido se você pensar que ela me procurou no final de janeiro e que em outubro ela já tinha total clareza do que ela ia fazer e em dezembro ela já estava numa nova profissão. Você pensar que alguém ficou 5 anos estudando, mais um tempo depois experimentando a área do direito, que foi o que ela escolheu, e fazer essa mudança em poucos meses é rápido e muitas vezes essa é uma dificuldade, porque depois da gente ficar X tempo numa carreira,
É natural que a gente queira fazer uma transição rápida, mas tem que ter muita paciência, sair de uma situação e perder a linha e querer fazer rápido demais para dar errado e cair em outra cilada é a maior Sim, bobagem. Então, é complicado sim. muitas vezes, mas é super possível. Ô, Clara, tem 10 minutos aqui. Gente, eu queria ler os comentários de vocês, só que vou fazer diferente, que eu acho que vai ser muito mais. Vocês já devem ter lido os comentários. Eu não sei se a Carol aqui é a do Rio, lá do interior do Rio, a que empreende também ou não? Essa Carol, amiga sua que está Não, aqui? Não? não, a Carol, não. A Carol é minha melhor amiga. Ela tem uma Flora aqui em Belo Horizonte também. E ela foi minha colega de sala. Ela Como que é o também nome fez da, um caminho parecido. como que é o nome da flora O que é dela? o nome da Flora? NX Flower Store. Ah, eu sigo. Eu sigo. Aham. Ó, São eu queria lindas. mais, Clara, do que ler os comentários que as pessoas possam ter lido. Queria que Aham. você contasse um pouco em que pé que as coisas estão hoje, né? Você trabalha com joias em prata. Conta um pouquinho em que pé que tá. Tem o Dia das Mães por aí. Eu vi a sua campanha. Conta um pouquinho como que você está se sentindo hoje. Eu vou te perguntar, Clara, que você perguntou assim antes. Todo mundo, quando eu vou fazer live, pergunta assim: tem algum script? E eu falo, gente, sem script, vamos num bate-papo gostoso, porque por mais que não é um script de fale isso, falo aqui, fale aquilo, mas é para a gente poder se preparar. E eu detesto, eu falo, Clara, relaxa, por isso que a pessoa fica com medo de fazer live comigo, porque eu falo, vão fazendo. Clara, eu quero te perguntar agora. De 0 a 10, qual que é o seu nível de satisfação hoje com a sua nova carreira, com todos os desafios que você tem vivido de lá para cá? Nossa, Gober, assim, nível de satisfação hoje, quem me conhece sabe que, assim, se não for 10 tá muito próximo disso. Eu acho que talvez eu não colocaria isso porque eu não coloco a nota máxima porque eu acho que eu ainda tenho coisas a conquistar, sabe? E eu acho que isso também é muito importante porque isso me move, sabe? Inclusive, até uma das coisas que você colocou aí, que foi no nosso processo de mentoria, uma coisa que eu quero mesmo de fazer uma curadoria, talvez desenhar algumas peças, enfim. Ideias que vêm surgindo, que vêm trazendo cada vez mais a identidade da Clara para a marca. Então, assim, isso sem dúvida é uma coisa que ainda me move. Então, por isso que eu não estou 100% satisfeita, mas não porque não me sinto realizada, mas porque Sim. eu acho que eu sempre tenho algo para completar, algo para acrescentar. E eu acho que isso que vai me movendo. E com E esse, relação e à esse, marca, é, é o que você esse é falou. um. Ô, Clara, só a última coisa que eu vou falar. Você nunca, né? Se a gente for olhar as notas que você deu lá atrás, você está repetindo um discurso e mostra a sua linearidade, né? E a sua, como que chama isso? Congruência, porque assim, você tem um nível de exigência muito alto com você e esse nunca 10 é o que te mobiliza, é o que te movimenta a crescer sempre. Perfis como o seu são perfis de sucesso, independente do que você escolhesse fazer justamente para isso. Nós temos 5 minutos para você contar como que está a Claire hoje, o que é a Claire. Então, a Claire hoje é uma marca de joia em prata. Eu faço uma curadoria pessoal. Eu escolho cada peça pensando em realmente assim, cada detalhe, em coisas. Tudo que eu sempre falei isso com o Gober, eu nunca venderia uma coisa, nunca trabalharia com uma coisa que não fizesse sentido para mim, que eu, claro, não usasse. Então, eu acho que é por isso que eu passo sempre muito entusiasmo em todos os meus vídeos, em todas as fotos. Eu faço tudo com muito carinho para valorizar mesmo as peças, porque eu escolho mesmo a dedo cada uma das peças. E além de tudo, assim, uma coisa que eu também amo, que eu acho que é uma identidade muito forte da minha marca, é a questão de que eu estou 100% por trás da minha marca. Eu respondo cada direct, eu faço questão de responder Sim. cada pessoa, eu faço questão de tentar resolver o problema, a questão de cada pessoa, trazendo a solução da beleza, da autoestima, do que seja para aquela mulher com a minha ajuda e que seja com o conselho. Eu amo conversar com todas as minhas clientes, conhecendo elas pessoalmente ou não. Então, eu acho que isso para mim faz muita diferença. Então, e eu acho que a Clara, ela tá assim no início. Eu vislumbro tanta coisa. Eu acho que a cada dia que passa,
eu venho encontrando cada vez mais a minha identidade, sabe? Hoje em dia, ontem mesmo, eu encontrei com a minha mãe e falei com ela assim, mãe, eu acho que uma coisa que eu me orgulho muito quando eu vejo o feed da minha marca hoje é porque o feed da minha marca hoje em dia, ele tem realmente a minha marca, a marca da Clara. Sim. Ele não é uma reprodução de outras coisas que já estão. Porque tudo que é colocado, ele é pensado por mim, é feito por mim. Então, eu acho que isso faz muita diferença. E eu venho percebendo que o feedback das pessoas tem sido no sentido de que elas também vêm percebendo isso. Então, assim, por fotos e vídeos e etc. Sim. Tudo isso está transparecendo realmente o que está falando aqui no meu coração. Então, assim, eu acho que embora não esteja no 10, eu estou vivendo uma fase muito feliz, assim, uma fase de satisfação, assim, muito grande, sabe? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Eu quis dizer, assim, para vocês conhecerem mesmo o portfólio de tudo que eu tenho, vocês entrem no Instagram da minha marca. Ô, Clara, eu vou até te pedir. A gente tem 3 minutos aqui. Enquanto eu falo, escreve aí o seu Instagram, por favor. Escrevo. E tem amigas suas que estão aqui e que, inclusive, participaram do Feedback 360 e que é muito bonito os comentários que elas colocaram aqui, que foi um processo intensivo e um crescimento lindo da Clara. A Carol falou, hoje eu vejo uma Clara muito diferente da época da faculdade, muito orgulho. Então, assim, é muito bacana, Clara, ver o seu crescimento. Eu preciso encerrar a live para a gente poder deixar ela salva. Clara, é nítido, assim, e eu que te acompanhei desde o começo, hoje, quando eu entro lá no seu Instagram, eu vejo você por trás de cada peça. Eu acho que você conseguiu mesmo criar uma identidade. A Claire é você, é a sua cara. E tem gente que vai amar, tem gente que não vai se identificar tanto, o que é maravilhoso. Tá tudo Hoje bem, em dia, exatamente. é a melhor coisa, quando a gente consegue botar a nossa cara, da mesma forma que tem gente vendo a live e gostando, eventualmente tem gente que não vai gostar, e tá tudo certo, é maravilhoso. Eu quero só falar aqui pra gente ir embora e deixar um beijo com a Ana Ribeiro, que está sugerindo que eu fizesse uma mentoria ao vivo para mostrar o meu trabalho. Atender alguém que aceitasse publicamente. Eu só não faço isso, Ana, porque eu acho que isso perde o contexto do processo. Eu pegar uma pessoa com o consentimento dela e fazer uma live de uma sessão de mentoria, a gente perde muito do contexto e pode ficar dando a falsa impressão, que eu detestaria, de ser algo mágico, milagroso, como infelizmente muitas pessoas vendem por aí, em 10 sessões sua vida muda, etc, etc, etc. Eu fujo desse tipo de situação. Eu fico muito mais feliz, mas eu agradeço muito a sua sugestão e carinho de poder trazer alguém para falar de como foi o processo e contar um pouquinho do passo a passo do que fazer algo ao vivo. Clara, vamos encerrar para a gente não perder, gente? Clara, 1 minuto restante. Quero te agradecer imensamente, te parabenizar pelo lindo trabalho que você tem desempenhado. Coloca aí o seu Claire oficial, né? Já colocou, eu que não vi. Agradecer todo mundo que está aqui. Eu sou suspeito para falar da mentoria, porque eu vejo pessoas desabrochando e construindo uma nova vida daqui para frente. E isso, para mim, não tem preço, né? Saber que você está com quantos anos, Clara? Vou fazer 30. Alguém que tem mais 40, 50 anos de vida, feliz profissionalmente, não tem nada que pague isso. Então, quero te agradecer, Clara, por ter vindo aqui dar o seu relato. Sem dúvida alguma, você inspirou outras pessoas. Te agradeço muito por ter topado esse desafio que é falar ao vivo para tanta gente olhando para a gente aí por trás do telefone. Um beijo para você, um abraço para todo mundo. Vou encerrar para não perder as 24 horas. Beijo, beijo. Beijo. Tchau, tchau.